Olá pessoal do YouTube, tudo bem com você? Ricardo Camabo fala mais uma vez para vocês, criando um conteúdo novo. Temos aqui 2 vídeos por semana, um na segunda, um na sexta. Se o feedback for bom, vamos ter um na segunda, um na quarta, um na sexta. E hoje, segunda-feira, temos a história muito bonita. Toda segunda-feira nós teremos história. Então não vamos esquecer de inscrever-se no canal, compartilhar o máximo, dar o like se você gostar do vídeo, dislike se não gostar do vídeo, e vem aqui nos comentários dizer o que é que podemos melhorar, o que é que você acha que nós aqui devemos melhorar para crescermos mais, porque sem o vosso feedback nada será bom. Bem pessoal, a nossa história de hoje é sobre o livro da Bíblia Apocalipse, que conta ou narra, sobre o fim dos tempos. E esse livro foi escrito pelo apóstolo João, ou São João, como é carinhosamente chamado, que foi o apóstolo, de Cristo e também o discípulo amado. Embora que ele não tenha nada que cita que ele é o discípulo amado, mas eu acho que é mesmo ele, o discípulo amado. É o último livro do Novo Testamento e é um dos livros que muita gente teme em lê-lo por ter medo daquilo que foi revelado para o apóstolo João. Então, se tu é daquelas pessoas que não tem medo disso, então vem para aqui, para o canal Ricardo Camabo, e sabe o que você não deve ter medo? É o medo de você meter o like aqui no vídeo. Porque esse vídeo deu-me trabalho, investiguei, tem que investigar, senão não posso falar aqui nada à toa. Então não esquece, vai lá, dá uma moral pro teu angolanozinho, teu camarada. Inscreve-se no canal. Já se inscreveu? Já? Senta que lá vem a história. A Bíblia conta que durante o fim dos tempos, Deus derramará sua ira como julgamento pelos pecados do mundo e como último chamado para a humanidade se arrepender e adorá-lo. No livro de Apocalipse, o apóstolo João narra a visão que o Senhor lhe deu sobre esse tempo futuro. E esse julgamento será dividido em 2 partes: os 7 selos e as 7 trombetas. Neste vídeo falaremos especificamente dos 7 selos e das 7 trombetas. Em sua visão, João vê um anjo procurando alguém que seja digno de abrir o livro, que iniciará o julgamento do mundo. O apóstolo chora, porque a Bíblia diz que ninguém foi considerado digno de abrir o livro e de olhar para ele. Mas um dos 24 anciões olha para João e diz: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Naquele momento, João vê Jesus no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. O cordeiro, então, pega aquele pergaminho, pois somente ele é digno de abri-lo. Em seguida, aqueles que o cercavam se prostraram no chão e o adoraram. Cristo, então, começou a quebrar selo por selo, revelando o seu julgamento sobre a terra. Veja o que significa cada um dos 7 selos do Apocalipse. O apóstolo João escreveu: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então, ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer.
Os 4 primeiros selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o primeiro deles abre a porta para que o anticristo venha ao mundo. Nesta visão, o cavaleiro branco e a coroa simbolizavam que ele será alguém poderoso que chegará com um discurso de promover a paz no mundo. Porém, o arco que o cavaleiro segura em suas mãos mostra que sua verdadeira intenção é enganar as pessoas e dominar o mundo. Sobre o segundo selo, João teve a seguinte visão. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Lhe foi dada uma grande espada. O segundo selo aberto por Jesus marca a chegada do espírito de guerra, que causará as batalhas mais sangrentas da história da humanidade. Durante este período, boa parte dos habitantes do planeta morrerá. Este cavaleiro do cavalo vermelho tem uma grande espada e acredita-se que ele representa o castigo. Ou seja, Deus fará com que os adoradores da besta e do falso profeta sofram as consequências. João descreveu a visão desta maneira. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavaleiro preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Na cultura judaica, a cor preta simboliza o lamento, a aflição e a fome. E é exatamente isso que o cavaleiro do cavalo preto trará ao mundo. Jesus abriu o terceiro selo. Perceba que ele carrega consigo uma balança, que segundo os estudiosos, representam a crise econômica e a fome, pois a balança seria o símbolo de falta de alimentos e dos preços exorbitantes. Isso significa que as pessoas terão que trabalhar muito para poder comprar um pouco de comida. Para você ter ideia, 1 denário era um salário comum para um dia de trabalho. Isso significa que as pessoas gastarão toda a sua renda para conseguir um sustento. Em seguida, o apóstolo João traz revelações sobre a chegada do último cavaleiro. Ele diz: Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, é o Hades, e o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, pelas pragas e por meio dos animais selvagens da terra. A abertura do 4º selo permitirá que o espírito da morte acabe com a vida de 1/4 da população da terra. E grande parte dessas pessoas, infelizmente, será levada para o inferno. Elas morrerão por causa da guerra, da fome e das doenças causadas pela abertura dos selos anteriores, e também pelo ataque de animais selvagens que, por causa de comida, devorarão os seres humanos. João, ao ver Jesus abrir o 5º selo, João relatou: Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em voz alta: Até quando, ó soberano santo e verdadeiro,
Esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos conversos irmãos, que deveriam ser mortos com eles. Assim que o quinto selo foi aberto, todos aqueles homens e mulheres cristãs que haviam perdido a vida por causa de uma fé em Cristo, perguntaram ao Senhor quanto tempo levaria para que aqueles que o mataram seriam julgados. Eles então foram instruídos a esperar pacientemente, até que os demais cristãos que ainda estavam na terra também fossem perseguidos e mortos. Em outras palavras, outros crentes ainda precisavam ser martirizados. A visão de João durante a abertura deste selo se voltou para toda a terra e o sistema solar. Ele disse: observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem das figueiras quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis das terras, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam das montanhas e as rochas caíam sobre nós e esconderam-nos da face daquele que estava sentado no trono e daí do Cordeiro. Pois chegou o grande dia. Quem poderá suportar? A maior catástrofe de toda a humanidade acontecerá com a abertura do sexto selo, um fenômeno cósmico envolvendo as plantas, o sol, a lua, as estrelas e todos os outros corpos celestes. Aterrorizará toda a população mundial. Então as pessoas terão a certeza de que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. Provavelmente o apóstolo João teve dificuldades para transformar em palavras tudo aquilo que os seus olhos realmente viram nessa ocasião. Durante este período assustador, um anjo mostra a João que 144 mil pessoas receberão o selo de Deus para que sejam protegidos da ira do Pai. Esses 144 mil selados pregarão a boa nova às pessoas e muitos se converterão a Cristo nos últimos dias. Se a abertura dos 6 primeiros selos já havia deixado João maravilhado e ao mesmo tempo espantado diante do tamanho do poder de Deus, a abertura do último selo mostrou ao apóstolo que coisas ainda mais terríveis estavam por acontecer. Ele escreveu o seguinte: quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu. Por volta de meia hora, vi os 7 anjos que acham em pé diante de Deus. A eles foram dados 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou de pé junto do altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E das mãos dos anjos subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. A abertura do sétimo selo do livro traz consigo consequências terríveis à terra. Porém, antes disso,
Há um período de silêncio absoluto, como se fosse Deus esperando que as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados e voltar para Ele. Mas mesmo diante de tanta desgraça, milhões de pessoas não se arrependerão dos seus erros e, em vez disso, amaldiçoarão o Senhor por tudo o que acontecerá. Então, após esse período de silêncio, os anjos começarão a tocar suas trombetas, e cada toque, julgamento muito pior irão acontecer, até que enfim Jesus voltará de glória e poder. A primeira trombeta o primeiro anjo tocou. Houve saraiva e fogo misturado com sangue. É jogado para a terra, queimando 1/3 das árvores de todo o planeta. E toda a erva verde foi queimada. Na segunda trombeta, e o segundo anjo tocou a segunda trombeta. E foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. Na terceira trombeta, assim que o anjo tocou, caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. Quando foi tocada a quarta trombeta, e foi ferido o sol, a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse, e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Assim que foi tocada a quinta trombeta, o som da quinta trombeta é o primeiro ai de 3. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhe dado o poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm as suas testas o sinal de Deus. Foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões quando fere um homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e agulhas nas suas caudas, e o seu poder era para danificar o homem por 5 meses. O som da sexta trombeta é o segundo ai, e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha de 4 pontos do alto do coro, que estavam diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta 4 anjos, que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora,
e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E os números dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nessa visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham caroças de fogo, de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam das suas bocas. O som da sétima trombeta sinalizava o terceiro ai. Este é o som da trombeta final. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grande voz que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de nosso Cristo, e ele reinará para todo sempre. E 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, que hás de vir, que tomaste teu grande poder, reinaste sobre nações, e veio a tua ira ao tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Entrar aqui embaixo nos comentários, dizer o que é que achou, o que é que devemos melhorar, o que é que já está no ponto, e também sugerir novos temas para próximos vídeos. Então foi isso, Ricardo Camargo falou para vocês. Até a próxima.